Olá, tudo bem com vocês? Aqui Israel Elza Musi, e nós juntos, nossa hashtag é Israelza, Israelza. é isso daí. Bem-vindo ao AreteCast, nós aqui estamos hoje falando sobre que é o tema, amor? Como fazer o segundo casamento dar É certo. isso daí. Então vamos bater o nosso bate-papo, bater o bate-papo, vamos conversar, vai ser o É, nosso bate-papo isso. de hoje. Você que está chegando aí na live que está sendo gravada pelo Instagram, você já pode colocar sua pergunta no finalzinho, a gente vai ler. E você que está no YouTube, te convido para que você que está assistindo esse episódio gravado, você acompanhe a gente todas as terças-feiras, às 19h31 da noite, né? Lógico, 19h31 tem que ser da noite. Então, 19h31 sempre com a gente, toda terça-feira. Beleza? Isso. Vamos começar esse bate-papo aqui? Vamos. Então tá, manda bala. Você quer conversar? Quer perguntar? Eu pergunto, como é que é? Não, me diz aí, o que você acha que é o principal para uma segunda relação dar certo, assim? Escolher bem. Aprender a escolher. Não, eu tô brincando. Tem esse Deixa eu negócio de ver. dedo podre, O dedo né? A podre pessoa é. escolhe sempre errado e não vai dar certo. Né? Não tem isso não, gente. Boa. Isso é zoeiro. Bom, eu acho que o ingrediente central de qualquer bom relacionamento vai ser sempre o autoconhecimento. Eu acho que aquela questão de você não projetar no outro algo que em você está mal resolvido, eu acho que é fundamental. E fazer boa escolha também é, né? Então, É assim, claro, a né? fase, né, para você errar é o namoro e o noivado, né? E no caso, casou é pau. Lembra aquele seu amigo que falava, casou é pau, já Caso é era. pau. Então, é pro vamos ver, né, o casamento. Daí, estando no vamos ver, por mais que o outro lado não coopere, acredito eu que se você se concentrar e você se firmar em se auto, né, conhecer, regular seus comportamentos, eu acho que aí é a chave que de uma forma ou outra você ou conquista, né, ou a pessoa acaba, acho que de alguma maneira se afastando porque é muito difícil você se relacionar com alguém que é bem resolvido, sendo você uma pessoa de autocomiseração. É, eu penso assim que já que você está entrando numa segunda relação, o mínimo que você tem que ter feito é uma boa avaliação da primeira, Sim. né? Com uma boa dose de autorresponsabilidade, né? Porque é muito natural, é um processo até de autodefesa que a gente tem, sair de uma relação projetando as responsabilidades, a culpa no outro. Só que nenhum casamento deixa de dar certo por conta de uma pessoa só. Então, mesmo quando naqueles casos em que você tem, sei lá, um dos cônjuges que tomou um papel de algoz mesmo, que aviltou o outro, que foi agressivo, que foi violento, que chegou aos extremos, aquele que estava no papel de vítima, ele também tem sua responsabilidade. Né? Em algum momento ele se negou a enxergar os sinais que o outro dava de que era uma pessoa assim, ou deixou de estabelecer limites. Então, sempre tem algo para a gente aprender. Então, sempre tem um aprendizado para a gente tirar daquele primeiro casamento que não deu certo. Se eu não fiz esse tipo de reflexão ainda de qual foi o meu papel para que aquela primeira relação não desse certo, talvez eu ainda não esteja pronto para a Ah, segunda. de fato, com certeza. E a gente teve e não teve, né, essa avaliação. O tempo a gente Não, a a gente gente teve, teve. a gente aproveitou Não, um tempo acho de que a uma forma gente teve diferente. até durante. Acho que antes mesmo de terminar os nossos primeiros casamentos, a gente já estava passando por essa autoavaliação e tentando fazer as coisas de uma forma diferente, É. né? Pelo menos comigo, eu sinto que foi assim. Eu estava fazendo essa autoavaliação, eu estava tentando fazer essas mudanças em mim. Infelizmente, o outro lado não correspondeu a essas mudanças. E quando começou a notar que as coisas realmente não estavam mais dando certo e que eu havia feito a minha parte e ele não, eu percebo que ele até tentou assim fazer alguma coisa, mas assim,
teve uma ou outra iniciativa, mas não teve persistência. Porque no momento em que ele resolveu ter iniciativa, eu já estava muito frustrada e meio que já não estava me convencendo mais. Eu meio que já estava na defensiva, assim, sabe? Mas se ele tivesse persistido, talvez tivesse me convencido. Mas não, tipo, tentou uma vez, não deu certo, aí já desistia. Aí confirmava pra mim, tá vendo? Foi só um fogo de palha. Aí acabou não dando certo. Mas então eu já vinha nesse processo de refletir sobre essas coisas. E, na verdade, quando eu conheci o Israel, eu já estava em outro relacionamento até. Eu estava em um namoro, que foi depois do meu primeiro casamento. E ali eu não tinha como não refletir sobre os meus erros, porque foi algo muito punk mesmo, que me gerou até problemas psicoemocionais. Eu recorri a terapias, a grupos de apoio. Eu já contei aqui em podcasts anteriores que foi uma relação com um dependente químico. Então, eu me descobri codependente nesse relacionamento. Então, fiz um mergulho mesmo em autoconhecimento. E o Israel, nesse período, ele era meu amigo e a gente compartilhava coisas sobre esse assunto. E meio que a gente já conversava sobre essas coisas, né? E aí é que tá, gente. Eu acho que aí tá uma chave importante. Mesmo que a pessoa que você conheceu e que você tá se afinando bem e que tá decidindo dar esse passo de começar um novo relacionamento, você não tem o privilégio de ter sido amigo dela antes, como eu e Israel tivemos, eu acho que tem que ter uma comunicação muito clara. Com certeza. Uma transparência, uma clareza, de você falar sobre os desafios que você enfrentou, as coisas que você aprendeu. Essa troca é muito importante. Deixa eu contar um pouco como aconteceu. Foi muito intenso, né, o que a gente descobriu no outro. E eu tinha saído de um casamento, né, um casamento muito sofrido, né, onde que eu descobri uma série de coisas, né, depois de ter separado da outra parte que não foi bacana, né, tanto de arquitetar um planejamento, né, quanto de ter feito coisas assim, realmente falado de mim em situações para tentar construir uma imagem pessoal dela e me colocar como uma questão. Isso ficou mais que provado em N fatores, né? Mas, eu tinha saído então desse relacionamento muito complicado, né? E rapidamente falei, cara, eu preciso me reerguer, né, emocionalmente e financeiramente, porque foi um relacionamento que me endividou muito, porque 80%, 70% da carga financeira da manutenção da casa era toda em cima de mim. E foi um período difícil. E aí eu falei, cara, vou me dar um jeito aqui, vou abrir um negócio, aí abri um negócio, etc. E foi quando a gente se conheceu, né? Foi. E a gente acho que a gente tinha se visto tipo uns meses atrás. Trocava uma ideia ou outra, assim, tal. se encontrava. Mas foi quando você começou a frequentar a loja que a gente passou a conversar mais. E a gente fazia muitas boas reflexões juntos, né? Sobre relacionamento e etc. E acho que depois de uns 8 meses, né? Uns 6 meses de amizade mesmo, assim, de verdade, né? Você tinha terminado o relacionamento, 8 meses, né? Foi 8 meses. 8 meses, né? E aí a gente começou a rolar um negócio entre a gente, que foi emocionalmente. Eu comecei a me sentir diferente em relação a Elza. Por isso que eu toquei nesse ponto, porque você falou sobre clareza. Então, quando eu comecei a me sentir diferente em relação a Elza, por quê? Porque a gente já tinha um relacionamento de amizade, que era muito bom, excepcional. De imediato eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu preciso conversar com você. Eu estou me sentindo dessa e dessa forma. Eu lembro de ter falado alguma coisa nesse sentido assim para você, de falar, olha, eu estou sentindo algo que está para além de um relacionamento de amizade e eu queria saber se com você está acontecendo a mesma coisa, porque se não estiver acontecendo, eu acredito que eu preciso lidar com isso, porque eu não quero estragar a nossa relação de amizade de jeito nenhum. Então foi uma coisa assim que foi muito especial, né, a amizade que a gente teve um pelo outro. Aí ela pegou e falou assim, eu também tô apaixonada também. Mentira. O que eu fiz? Você começou a chorar. Comecei a chorar. Tá acontecendo comigo também, não sei o quê. Tava com medo de estragar a nossa amizade, Por quê? né? Porque eu tava muito ferida.
E eu tinha essa consciência de que antes de entrar numa nova relação, você tem que ter passado por esse processo de autocura, né? Porque mesmo que você não queira, mesmo que você tenha consciência de que existe um risco de você projetar no outro um peso que vem de suas relações anteriores, né? Você, mesmo tendo consciência disso, você pode acabar fazendo isso inconscientemente, né? Por exemplo, eu vim de uma relação com um dependente químico onde eu sofri de tudo que vocês imaginarem, de traição, de agressões verbais, de descaso, de manipulação psicológica. Então, assim, essas minhas feridas poderiam me colocar numa posição de defensiva e me fazer inconscientemente julgar qualquer ato do Israel como uma tentativa de me manipular ou de me dominar, como o ex fazia. Então, eu poderia ter reações, assim, exageradas sem necessidade. Então, eu sabia que havia esse risco. Então, eu chorei porque eu sentia o mesmo, eu tinha muita, mas muita admiração por ele, muito carinho, sabia que tinha tudo a ver, que tinha tudo para dar certo, mas tinha medo de estragar tudo. Então, eu fui muito clara. Essa clareza é essencial. Eu falei, olha, eu estou sentindo a mesma coisa, mas eu não sinto que eu estou pronta para entrar numa nova relação. E isso fez toda a diferença, porque ele tanto acolheu o que eu disse, quanto falou, não, eu sei. Ele reconhecia isso também em mim. Eu sei que você não está pronta, mas eu só falei porque eu queria sentir de você se esse sentimento era recíproco, porque eu tô disposto a esperar. Não quero que mude nada entre a gente pode manter essa relação de amizade que a gente tem, os nossos papos, as nossas saidinhas, de vez em quando, às vezes a gente pegava um cinema, às vezes a gente saía com as crianças e tal. Mas vamos manter essa amizade e tal, eu vou esperar. E no que for possível, eu quero ser bálsamo para suas feridas. E isso, assim, gente, fez toda a diferença. E foi mesmo. Foi um período, assim, muito gostoso de amizade mais próxima, de confiança. E acabou que nem demorou muito, né? Cara, a gente ficou, ó, nesse negócio de esperar, 27 dias. 27 dias depois, a gente tava casado. A gente decidiu casar e a oportunidade foi o seguinte, eu tava num apartamento e o meu aluguel ia vencer e aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, é o seguinte, meu aluguel vence no dia tal, acho que era dia 27, né? Não foram 27 dias depois. Seu aluguel venceria em agosto em só. agosto. Aí você comunicou aos meninos que você não ia renovar com eles. Isso. Pra eles já irem procurando alguém pra ficar no seu lugar. Foi. Só que aí eles conseguiram pro dia 1º do mês seguinte. Do mês seguinte, isso. Aí tipo, falaram assim, olha, dia 1º já tem um cara entrando. Eles, não, mas espera aí. Eu só em agosto que eu vou sair. Não, ó, a gente arrumou alguém pra entrar no seu lugar. Aí ele veio me falar, falei, então, eu tava dividindo apartamento com uns colegas, né? E aí eles falaram isso e a gente tinha acabado de começar a namorar. Porque a gente começou a namorar romanticamente no dia 12 de junho, no dia dos namorados, porque ela me fez ficar esperando, apesar dela ter me roubado beijos antes. Mentira! Ele que me roubou um beijo. E aí... E eu chorei de novo. Foi. Mas não foi de raiva que você chorou. Não. Mas aí a gente começou a namorar no dia 12 e tipo, no dia... acho que 29. Foram 17 dias Foram 17 dias depois. A gente já estava juntos, mas foi algo que, quando a gente decidiu começar um relacionamento, namorar, qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente começou a ouvir mensagens de um pastor chamado Cote. Que a gente começou a investir. Eram umas mensagens sobre relacionamentos. E a gente fazia umas reflexões e trocava ideias sobre isso. Igual a gente tá fazendo aqui no podcast. Nossa, gente, era muito interessante. A gente tava numa sintonia tão grande que eu digitava uma frase assim no WhatsApp e ele postava a mesma frase ao mesmo tempo que eu. Tipo, a gente tinha falado a mesma coisa juntos, assim.
N vezes, aconteceu muitas isso vezes. aconteceu muitas vezes, assim, era uma sintonia muito forte. Ou de eu começar uma coisa, falar uma coisa e ele terminar. Isso acontece até hoje, na verdade. É. E, e eu acho que essa clareza, essa transparência que a gente teve desde o início, e foi em relação a tudo, tá? Sobre o nosso estado emocional, sobre as feridas que a gente tinha vivenciado. Sobre E o momento isso foi muito financeiro. interessante, porque isso construiu uma cumplicidade muito grande entre nós, porque a gente tinha muito respeito um pelo outro, assim. É, até assim, diante de pequenas coisas, assim, de você pensar, não, se eu fizer isso aqui, talvez eu magoe Israel. E eu falava com ele primeiro, olha, eu vou fazer tal coisa e eu tô te preparando porque eu não quero que você fique magoado, nem interprete mal por causa disso, disso, disso. Deixava tudo bem claro, porque a gente sabia o quanto o outro já tinha sido ferido e a gente não queria ser responsável por agravar aquele processo, E né? apesar disso, a gente não teve milindres, que eu acho que é outra fonte de vida para vocês aí, pro relacionamento de vocês. É, não levar esses milindres para o novo relacionamento, né? Dar chance para o novo relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, Não porque se apesar de fechar, todas né? as questões que a gente não fez projeções no outro e nem estabeleceu coisas definidoras para a relação, em relação assim, sobre o que era bom, o que não era, o que o outro também vai gostar, o que não vai. Então eu não me arriscava Tem nunca. toda uma flexibilidade, assim, a gente vai experimentando as coisas. Vamos tentar desse jeito, se a gente vê que não tá funcionando, a gente vai fazendo ajustes no meio do caminho e tal. Não Uma tem coisa muito isso. importante assim que a gente fez, antes da gente começar a namorar, inclusive, eu lembro que a gente foi pra um lugar pra comer, não sei se foi numa pizzaria, a gente foi comer alguma coisa, alguma coisa a gente foi comer junto, não Pizza lembro. Hut? Acho que foi Pizza Hut, é isso mesmo. Inclusive ela fechou. Tinha a Pizza Hut e a gente sentou e eu cheguei pra você e falei, olha, a minha vida está nessas e nessas e nessas condições. Ah, Desde não. Essa conversa aí não foi no Pizza Hut. Foi aonde? Foi no terapia. Ah, foi no terapia, é verdade. Foi. Num barzinho. No barzinho. Aí foi uma conversa onde que eu falei, ó, minha vida está espiritualmente assim, emocionalmente assim, financeiramente assim e tal e tal. Então foi com muito. Eu falei assim, então, ó, é isso. Então é aqui que você está se metendo. E a sua? Aí você falou, não, a minha também tá assim, assim, assada. E falou, então é aqui que você está se metendo. E aí eu lembro de ter falado algo pra Elza, eu acho que marcou muito o nosso relacionamento, que eu falei pra ela assim, depois do finalzinho dessa conversa, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu sei que eu sou foda sozinho. Eu sou muito bom. Eu sou um cara de alta performance, eu consigo fazer as coisas. Eu sou foda. E eu só quero você na minha vida pra você me ajudar a ser foda ao quadrado. E eu sei que você também é assim, você é fodástica, você é muito boa em tudo que você faz. Você é uma pessoa incrível. E eu só quero estar na sua vida se for pra te ajudar a ser foda ao quadrado. Se não for pra ser assim, eu não quero. Né? Então foi um papo muito claro. E dali a gente estabeleceu um propósito pro nosso relacionamento de que era estar com o outro para ajudar o outro juntos. a ser muito, muito, muito melhor. Então, meu propósito sempre foi, cara, eu quero pegar a Elza, no momento que ela precisar de colo, eu vou dar um colo pra ela, mas eu vou ser uma mola, porque eu quero ela ao quadrado, e sempre ao quadrado do que ela pode ser. E isso é uma marca da nossa relação, né? Esse negócio de crescer junto, assim, a gente, desde o início, a gente se dedicou muito ao desenvolvimento humano, então a gente fez várias formações em coaching juntos, depois a gente fez uma pós juntos em desenvolvimento humano e psicologia positiva, e vários outros cursos depois, né, de trainers, participamos de processos seletivos, fomos instrutores na ESAF, várias coisas a gente fez juntos mesmo, a gente começou a produzir juntos. Sim, Foi muito investindo interessante. no relacionamento, naquilo que a gente precisava, que era em autoconhecimento. Então a gente já tinha, eu lembro de ter, assim, eu abri tanto mão de mim no relacionamento anterior que eu saí com aquela questão assim, cara, quem eu sou? Já não lembro mais quem eu sou. Eu também passei por isso. Né? E nesses meses que sucederam, eu vim A redescobrindo gente foi e reconstruindo a lembrando um nossa monte de identidade coisa. individual mesmo. E o produto de estarmos fazendo isso juntos era
uma terceira identidade, que é a identidade do casal. Isso. E isso é uma coisa que a gente está sempre falando aqui, né, gente? Que a gente, num relacionamento, seja primeiro, seja segundo, tem uma coisa que a gente precisa preservar, que é a nossa individualidade, não confundir isso com individualismo. Isso. Né? Porque muita gente usa isso como desculpa para poder fazer só suas coisas sozinhos e não compartilhar e tal, não assumir o seu papel dentro da família. Não é isso que a gente está dizendo. Preservar sua individualidade no sentido de você não esquecer quem você é, quais são os seus dons, o que você gosta de fazer, ter os seus momentos de lazer, cultivar os seus hobbies, as coisas que você já fazia antes de conhecer a pessoa, preservar quem você é mesmo, né? Isso. Então, E ver o quanto o outro fica feliz e investe para que até você porque, consiga fazer as suas coisas. Até porque o outro se apaixonou por quem você é. Se você vai deixando de ser quem você é, a relação tá fadada ao fracasso, né? Eu já falei isso em outros podcasts, desculpa te interromper, que é sobre esse lance de trazer um mundo novo. A gente se apaixona um pelo outro porque também a gente está trazendo um mundo novo pro relacionamento. Né? Então tudo é uma novidade e é gostoso fazer uma descoberta sobre o outro e isso vai nos encantando, né? Vai nos fazendo, sabe, ter tesão de conhecer o outro, né? E eu acho que isso não pode parar. Exatamente, quando a gente continua crescendo individualmente, a gente continua fazendo isso. Trazendo novidade para a relação. Então, acho que uma chave grande é a questão do autoconhecimento. Então, uma fonte de vida se você quer fazer o seu relacionamento, seu segundo relacionamento, seu relacionamento atual, mas a gente está com o tema de segundo relacionamento, dá certo, é autoconhecimento. Você conhecer aquilo que você é bom, conhecer aquilo que você não é tão bom assim, conhecer todas as suas forças, conhecer também os seus medos, suas limitações. E eu acho que outra marca que a gente teve de relacionamento foi da questão de vulnerabilidade. A gente nunca teve medo de estar vulnerável diante do outro. Né? E eu acho que isso nos permitiu, por um lado, a gente se autodesenvolver e compartilhar com o outro toda a vulnerabilidade que eu tinha. E você compartilhava comigo. Eu acho que isso não é uma coisa muito simples, sabe? Para muitos casais. Até porque você só se permite estar vulnerável diante do outro quando existe muita confiança. Sim. E eu acho que essa clareza que a gente citou foi o que nos trouxe essa base de confiança, né? Eu sei exatamente onde que eu tô pisando. Ele foi muito claro comigo. Em quem ele é, no que ele tá sentindo, em como ele está emocionalmente, financeiramente, etc. Então, foi tudo muito às claras, né? E como eu ainda tava... O término da minha relação anterior ainda era mais recente do que a dele, eu ainda estava muito ferida, então, às vezes, durante o início do nosso relacionamento, eu entrava em contato com alguma ferida e eu trazia. Eu senti isso, eu tive uma lembrança assim, sensata, ou eu sonhei tal coisa. Olha o nível de confiança que a gente tinha e de abertura que a gente tinha um com o outro. Eu sonhei com o meu ex. Eu falava isso. Eu sonhei com o meu ex, foi assim, foi assado o sonho, e a gente conversava sobre isso. Então, assim, a gente construiu uma base muito sólida de confiança e de se permitir estar vulnerável diante do outro, sem esses milindres, gente. Tipo assim, tem muito cara que vai falar, como assim você sonhou com seu ex? Então você ainda gosta dele? Então, não, gente. A insegurança. Isso é a insegurança. Isso é justamente a pessoa que ela não se conhece e não sabe, não tá consciente de quem ela é e do poder pessoal que ela tem. O Israel, ele sabia, confiava no taco dele e ele sabia que eu estava vivenciando um processo de autocura. Com certeza. E que eu precisava passar por isso, né? Até para me libertar totalmente, eu tinha que colocar tudo aquilo para fora de alguma forma. Se eu sonhei, é porque ainda tinha algo guardado no meu inconsciente que precisava ser tratado. E eu fazia terapia, fazia outras coisas, e ele se dispôs a ser bálsamo para as minhas feridas, não foi isso que ele falou? Então, era uma das pessoas com quem eu compartilhava e que continuava me ajudando como amigo, sabe? Como um suporte social, sabe? Então, foi uma fase, assim, muito importante pra mim. E continua sendo, né, marido? Continua sendo até hoje, quando eu
me vejo em algum momento de vulnerabilidade. Vocês sabem também, a gente já falou em podcasts anteriores, que com pouco tempo de relacionamento eu descobri um câncer de mama, então quer estar mais vulnerável do que isso, você está diante de um diagnóstico assustador, de você ter que fazer um tratamento que te debilita, de você perder todo o seu sex appeal que você acha que tem. E saber que você pode confiar no outro, que o outro está do seu lado ali, está te dando força, isso não tem preço. É confiar no feedback do outro, né? É. A gente dava feedback um pro outro o tempo todo, né? Porque a gente entrou no relacionamento para fazer dar certo. Eu acho que esse foi um grande aprendizado no sentido de a gente sabia o que a gente não queria e que a gente não ia se permitir passar, mas isso não foi o medo. Isso não foi o que motivou o nosso relacionamento. O nosso relacionamento foi motivado em vou fazer dar certo e não vou me permitir passar por isso novamente. Eu acho que a gente tem que ter clareza sobre isso. Tem que ter clareza, mas se você fica só com isso em foco, é como se você estivesse se baseando nos seus traumas ali. Sim, se defendendo o tempo todo. Exatamente, se defendendo o tempo todo. E eu acho que isso é... E não tem jeito, a gente percebe. Quando o outro tá na defensiva, cara, não tem jeito. A expressão facial, o campo... fica pesado, a gente consegue fazer leitura, a gente consegue assimilar. Eu lembrei da Sabedoria do Barra do Todol, que é o livro dos mortos tibetanos, que fala que a gente tem que olhar para a nossa vida, para as nossas experiências de vida, trazendo delas os aprendizados, mas esquecendo o preço que a gente pagou por eles. Então, assim, olhe para suas experiências, tira o aprendizado daquilo ali, né? Qual foi minha parcela de responsabilidade, que novo comportamento eu vou apresentar no futuro se eu estiver diante da situação e pronto. Mas sem focar no preço que você pagou, que são nas dores que você sentiu, no sofrimento que você passou, porque se você fica se pegando ali, você está trazendo seus traumas de volta para o presente e até projetando eles no futuro novamente. Né? Você vai começar a agir baseado no medo. Desculpa, vamos trazer aspectos mais práticos, tipo, de como a gente lidou com tal situação? O que você acha? Como a gente lidou com os filhos? Não, primeiro outra coisa. Por quê? O Israel tinha o nome da esposa dele tatuado aqui no braço. Da ex-esposa. E eu do ex-namorado aqui na costela. E do mesmo lado, se eu te abraçasse assim... Tipo, a gente casou ele com o nome da ex aqui e eu com o nome do meu ex aqui. Tá, então, né? O que a gente vai fazer a respeito disso? Aí, o bom é que os dois tinham, né? Então, não dava nem pra um cobrar o outro em relação a isso. Então, a gente foi no estúdio de tatuagem. Você fez primeiro, porque você precisava fazer... por conta da cirurgia, não foi? Não, isso já é outra coisa. Isso aqui foi no braço. Isso aqui foi esse aqui. Esse aqui. Então a gente foi e adaptou a minha tatuagem, né? Era uma chave, tinha o nome da pessoa assim no cabinho. E a gente cobriu o nome da pessoa com uma pena. Uma pena que é da coruja que a gente colocou na do Israel. Aqui tem uma coruja aqui. Que esses relacionamentos anteriores nos trouxeram sabedoria. A coruja representa sabedoria, né? E a coruja tá ali segurando uma chave, né? Uma chave, né? E a chave é a minha, que abre ali essa porta da sabedoria que a gente adquiriu nesses relacionamentos anteriores. Se a gente honra os relacionamentos anteriores, a experiência que a gente teve ali e a sabedoria que a gente adquiriu para poder construir o que a gente tem isso hoje. É um sinal de grande maturidade, porque eu não preciso dizer que em tudo o meu relacionamento anterior foi ruim, e nem você, porque tiveram ótimas coisas, tanto é que a gente ficou anos casados. Exatamente. Né? E ótimas coisas aconteceram, só que outras coisas aconteceram que foram muito mais pesarosas, né? Então, desgastaram demais o relacionamento. E não tem esse negócio, assim... É lógico, gente, que a depender do relacionamento que você tá, tem uma parte que pode ser muito tóxica, tá? Mas isso não exclui a tua parcela de responsabilidade. Meu pai, ele sempre falou uma coisa pra gente desde criança. Não reclame daquilo que você permite.
tá? Então, se você permite que uma situação perdure, você não pode fazer uma reclamação dizendo de, poxa vida, e você... Não, você deveria ter pontuado. Então, foi uma coisa que... Gente, e é uma coisa, estar num relacionamento tóxico, a gente até falou sobre isso, é como uma onda do mar. Imagina que você construiu um castelinho na areia e a onda vem e faz assim, ó... E aí tira um pouquinho de você. Aí ele vem de novo... E tira mais um pouquinho. E você vai deixando de ser quem você é. Então, quando você está num relacionamento assim, isso vai acontecendo com você. E eu passei a perceber, né, depois, né, o tanto que eu deixei de ser quem eu era, né? Então, eu sempre fui um cara de resolver, de fazer e tal e tal. Continuei fazendo isso, mas nunca permiti ninguém ficar pisando em cima de mim. E dentro do relacionamento tóxico, eu permiti, foram por muitos anos, isso acontecer. Então, o que ocorre? Eu deixei de me admirar. Por quê? Porque eu comecei a acreditar na crítica do outro. Bom, daí quando a gente parte para um relacionamento novo, né, você precisa... Assumir a responsabilidade de que você permitiu. Isso, exatamente. E os seus erros também, assumir os seus erros naquela relação. Uhum. E honrar o seu relacionamento anterior. Isso é uma chave importante. Sim, tá? Nas constelações sistêmicas, a gente aprende a lei da ordem e da hierarquia, né? Que quem veio primeiro tem prioridade. É óbvio que se eu sair daquele relacionamento e eu entrei em um novo, o meu cônjuge agora é quem tem prioridade. Porém, eu não posso simplesmente anular a minha história daqui para trás. Com certeza. Ela existiu. Se ela veio primeiro, eu honro, eu absorvo os aprendizados dali. Se eu nego, eu estou jogando isso para minha sombra, para o meu inconsciente. E tem algo ali que vai continuar emaranhado. Que vai continuar de alguma forma vinculado a mim, porque eu não lidei, porque eu não tratei. E talvez porque eu esteja desonrando uma parte da minha história, né? E é a minha vida. Sim. Eu sou quem eu sou porque eu vivenciei os ganhos e as dores. Exatamente. Então, eu não posso simplesmente negar isso. Então, honre o seu relacionamento anterior, absorva os aprendizados que você teve ali, reflita sobre eles, mergulhe no autoconhecimento, né? Planeje para o futuro, assim, que novos comportamentos eu preciso ter se eu estiver diante de tais e tais desafios novamente, para que os mesmos erros não venham a se repetir. Antes, se preferir, assim, se for possível, né? Antes de você entrar em uma nova relação. Sim, com certeza. Se permita ter esse tempo, sabe? Para se curar. Antes da gente entrar no assunto de filhos, o que você falou é muito importante. Que é, inclusive, do fator de você quebrar um padrão. Em que, por exemplo, minha mãe e meu pai se divorciaram e antes deles, os meus avós... E eu também me divorciei. Isso. E os padrões eles vão se repetindo e a gente precisa entender o que está no nosso inconsciente e no nosso consciente que nos faz repetir esse padrão. Às vezes você tem ali uma herança transgeracional, né? Que vem se repetindo e tem uma lealdade invisível. Você não faz isso conscientemente, mas inconscientemente você começa a produzir problemas na sua relação, porque se o meu pai... isso é até uma coisa que acontece na minha família. Meus pais se separaram, eu tinha em torno de 2 anos de idade. Aí eu me separei do meu primeiro casamento, minha filha tinha 2 anos de idade. Minha irmã separou do casamento dela, o meu sobrinho tinha ali quase 2 anos de idade. Então, era um padrão que vinha se repetindo. Então, de alguma forma, existia uma lealdade sistêmica que estava se projetando, perpetuando. Se perpetuando. E é importante você entender esse padrão, porque, gente, ninguém é o que é à toa. A gente aprende com o falar do outro, mas muito pelo comportar, né? Pelo comportamento. Então,
eu aprendi como amar uma mulher com o meu pai dentro de casa, com o exemplo dele, com o que ele fazia, com o que ele deixava de fazer, com as minhas experiências nos meus primeiros relacionamentos, e isso misturou aqui da minha infância com as minhas características pessoais e me fez ser quem eu fui no primeiro namoro, me fez ser quem eu fui no meu primeiro casamento. E hoje, a partir do momento que eu tive consciência, eu pude quebrar padrões. Não que o meu pai e a minha mãe tivessem um relacionamento ruim, muito pelo contrário, o relacionamento deles é exemplar. Mas isso misturou com quem eu era, com como eu absorvi, com os meus medos, com a minha infância, com o meu jeito de ver o mundo. E me fez querer agradar o outro em tudo. Então é um padrão que eu vejo em mim desde o meu primeiro namoro, querer agradar o outro em tudo. E aí quando você quer agradar o outro em tudo, você acaba fazendo coisas que vão te ferir, vão te fazer ser menos de quem você é. E daqui a pouco você está fazendo um montão de coisas. Ultrapassa seus próprios limites. E isso, né? você está fazendo um monte de coisa que, em sã consciência, e essa é a verdade, em sã consciência você não faria. Prejudica o outro também, né? Então, Às vezes assim, você está fazendo coisas pelo outro que o outro não sabe que ele tem condições de fazer sozinho, porque você está sempre ali para ele. Então você está impedindo o outro de aprender, de crescer, de se desenvolver. Alta disponibilidade para quem não valoriza, cara, é chave para dar meleca. Vamos entrar no assunto de filho, que a gente falar de algo ainda mais prático. Como é que a gente faz com o relacionamento entre filhos para dar certo num segundo casamento? Então, voltando a falar de leis sistêmicas, né? Se eu tenho filhos no meu primeiro casamento, quem veio primeiro tem prioridade. Certo. Então, eu acho que os cônjuges têm que deixar muito claro, desde o início, de que meus filhos são prioridade na minha vida. Exatamente. Né? Eles são de extrema importância para mim. Você é uma pessoa que está chegando agora e eu preciso que você, como adulto, né, se esforce para compreender o nosso contexto e receber essa criança. Sim. Né? Entender que é uma criança, né? Entender que é uma criança, que ela pode ter comportamentos estranhos, que ela pode ser resistente no início, e você entender que é uma criança. Exatamente. E aprender a lidar com isso, com maturidade. Né? Então, isso tem que ser deixado claro logo desde o início, para evitar algumas disfunções que a gente vê por aí, né, gente? De madrasta ou de padrasto entrando em competiçãozinha por atenção, pelo amor, né? No fundo, tudo isso vai apontar lá para um medo de insegurança, de autoimagem do cônjuge ali, que se deixa afetar, né, pela existência de um outro ser que também é amado pelo seu parceiro, né? Então, e a nossa postura sempre foi muito clara, assim. Aqui em casa eu tenho um filho do primeiro casamento, né? E a Elza tem o primeiro filho, tem um filho também do primeiro casamento, uma filha. E a gente, a primeira coisa que a gente fez, né? Até como amigo, foi botar os dois antes da gente começar a se relacionar afetivamente, eles já tinham uma certa convivência, porque quando eu encerrei meu relacionamento anterior, até pelo Israel conhecer minha história, ser meu amigo, e saber que eu entrava num processo depressivo, porque eu acabava caindo na manipulação do outro, e ele, sei lá, se afundava lá nas drogas, eu achava que a responsabilidade era minha, e começava a sofrer. Então, para me distrair, ele me chamava muito para sair, vamos fazer tal coisa, hoje eu vou com o Arthur no parquinho, leva a Amanda, hoje é feriado, vamos fazer tal coisa, assim, assim, assado, vamos pro eixão do lazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente ia, eu e a Amanda. Então, os dois já estavam bem amiguinhos. Né? Então, eles já tinham passado por esse processo de entrosamento. Então, de repente, fica a dica aí, né? Se vocês têm filhos que são crianças ainda, antes mesmo de assumir um relacionamento para eles, de trazer uma carga tão pesada assim, agora nós estamos namorando, você tem uma nova mamãe, um novo papai, isso não existe, né? Então, saiam juntos com as crianças, promovam, sabe, eventos onde eles possam se divertir juntos, se conhecer. Inclusive, eu acho que isso foi tão saudável pra gente que quem me pediu em namoro foi o Arthur e não o Israel. Meu filho pediu
para que ela namorasse comigo. E pediu pra minha filha, não foi pra mim. Ele pediu o telefone do pai emprestado, pegou o telefone e gravou um áudio pra Amanda falando assim: Oi, Amanda, você sabe que dia é amanhã? É dia dos namorados. Que tal se meu pai namorasse com sua mãe? E aí o Israel pegou, na época não existia apagar a mensagem, ele pegou o telefone, então, olha, desculpa, eu não sabia que ele ia falar isso, eu não tinha ideia e tal. Ficou todo sem graça. Mas fica a dica, né? Mas já que tá feito o pedido aí, né, avalie. Avalie. Eu acho que uma das coisas que a gente fez muito bem foi entrosar as crianças, e eu acho que foi nunca forçar nada em relação a eles. Eles se conquistaram e a gente, lógico, deu uma sorte deles terem um entrosamento, deles terem idades muito próximas, é 1 ano e meio só de diferença, né? E o Arthur sempre gostou de se relacionar com uma criança um pouco mais velha do que ele, e a Amanda sempre gostou de menino um pouco mais novos. Então eles se deram muito bem, mas a gente nunca forçou. Agora falando sobre filhos em outra perspectiva, sobre a gente estava falando sobre como lidar com o filho do outro, né? Sem essa questão da disputa, etc. Agora, como lidar com o relacionamento entre eles, né? Vamos bater um papo sobre isso agora. Que é quando eu comecei a falar, porque foi uma coisa que a gente nunca forçou. Né? Então, eles desenvolveram um relacionamento entre os dois de uma maneira extremamente natural. A gente nunca forçou deles chamarem um ao outro de irmão, de não sei o que e tal. E eles começaram com isso. E apesar deles terem se dado muito bem desde o início, eles têm personalidades completamente diferentes. Sim. E claro que de vez em quando isso gerava alguns atritos. Por exemplo, o Arthur é muito objetivo, muito direto, muito na lata. E a Amanda toda docinha, meiguinha e tal. Então, às vezes era muito engraçado que a gente colocava os dois pra assistir um desenho, alguma coisa. A Amanda ia chegando perto dele no sofá, assim, que queria ficar pegando, queria fazer carinho. E o Arthur ia estranhando, se esquivando, assim, achando aquilo esquisito. E às vezes o jeitão dele, assim, de ser na lata, às vezes falava alguma coisa, assim, pra ela, que ela não estava preparada. E ela recebia como uma agressão ou como ofensivo. E aí chorava, aquele choro melancólico, dramático. O Arthur disse tal coisa. Aí a gente olhava e o Arthur tava com aquela cara assim, tipo, mas isso eu fiz. Ué, o que houve? Que eu fiz? Que houve? E então aí a gente tinha que explicar. Isso a gente sempre fez. E quando ele percebia que magoava a Amanda? Aí ele que chorava. Isso, aí a gente explicava. A Amanda, a personalidade dela é assim, 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 assim. Então, às vezes, quando você fala as coisas de tal jeito, ela entende assim, assim, assado. E aí a gente ia na Amanda e falava a mesma coisa, seu irmão é assim, ele não fez com essa intenção e tal. E a Amanda ficava tudo bem, só que o Arthur sacava que ele tinha magoado a Amanda sem querer, e aí que ele começava a chorar. Aí os dois se abraçavam e ficava tudo bem. E aí, por ser natural, né, entre os dois, eles começaram a se chamar de irmão e se identificar como irmão. A gente nunca forçou isso, então eu acho que a outra fonte de vida para o relacionamento de vocês é essa. Nunca force um relacionamento entre as duas crianças, né? Ou um relacionamento forçado entre os adolescentes ou adultos. Porque eles têm que aprender a construir o relacionamento deles com naturalidade. Relacionamento é construção, é conquista. Não existe esse negócio de você querer, quero que ele me veja como madrasta ou como mãe. Não. Primeiro, mãe nunca. Você nunca vai tomar o lugar daquela que gerou, do pai também. Não existe isso. Nem entra nesse tipo de disputa. Isso não existe. É aquilo que a gente falou. O sistema precisa ser respeitado e precisa ser, inclusive, honrado, né? Quando você quer forçar uma barra desse tipo, é como se você estivesse negando a história anterior, negando que aquela criança tem pai, tem mãe, e você está criando um emaranhamento e um problema sério para você. E, assim, por mais que a gente tem amor e carinho, né, de pai e mãe, a gente nunca tentou ser um substituto. Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, porque a criança,
ela sente que a gente tá ali por ela, que a gente funciona como pai ou mãe para ela, e que em momento nenhum a gente quis substituir o outro pai e mãe, É. e ela Eu acho que é recebe. aí que tá até o paradoxo, assim. O fato de você não querer se colocar nesse lugar passa para eles uma confiança. Sim. E, gente, isso é fato. Isso a gente também estuda quando a gente está estudando com as constelações sistêmicas. Quando você nega a uma criança, isso até uma professora pode fazer isso, a figura do pai ou da mãe dela, inconscientemente, ela começa a Começo. rejeitar você. Uhum. Por exemplo, a professora que sabe que o aluno tem um pai que é presidiário e que fez muitas coisas ali para a família, sabe aquela criança sofrida, aí acolhe aquele aluno, coitado, vítima, tadinho, família desestruturada e tal. E a professora, de alguma forma, ela passa para essa criança que está acolhendo esse menino como vítima e que vê o pai como uma figura desprezível, Uhum. sabe? Por mais que essa criança saiba que o pai é problemático, que ele causou muitos danos à família, aquele pai faz parte do sistema Sim. dela. E aquela criança é 50% pai, 50% mãe. Então, quando ela percebe que esse pai está sendo negado, é como se 50% dele estivesse sendo negado. E vai haver, com certeza, algum tipo de problema entre esse aluno e essa professora. Com Por certeza. causa disso. E é um processo inconsciente, né? Não é uma coisa manifesta. A mesma coisa vai acontecer. Se eu, como madrasta, começo a criar picuinhas com a mãe do Arthur, tô fadada, assim, a nunca ter um bom relacionamento com ele. Por quê? Porque eu estou negando 50% dele. E ele, ainda que inconscientemente, vai perceber isso. Olha, o Google, até o Google tá querendo participar desse podcast. E é exatamente isso. Não adianta você querer entrar nesse tipo de disputa, porque isso é extremamente nocivo para o sistema como um todo, para você mesmo, para a criança, para o casamento, para tudo. Se você quer que o seu segundo casamento dê certo, acolha essa criança por inteiro. E ela é 50% pai, 50% mãe. Compreenda isso, honre a história do seu companheiro, né? Ele é quem é e está no relacionamento do jeito que está hoje por conta do que ele viveu e do que ele aprendeu lá, né? Aceite isso, acolha isso com sabedoria, com maturidade. É isso aí. Que mais? Que mais? Que mais? Que pode dar de ruim? Dá de ruim. A gente já falou sobre importar traumas e percepções e suposições do casamento anterior. Falamos sobre relacionamento com os filhos. Falamos sobre o relacionamento entre os filhos. Bom, tem sogro e sogra, isso existe? Ai, existe. Existe, né? Existe, existe. E acho que tem até a ver com o que a gente tinha anotado aqui, que poderia ser um assunto. Dívidas de gratidão. Dívida de gratidão, exatamente. Né? Às vezes a pessoa traz, assim, tinha uma relação muito íntima, muito próxima com sogro, com sogra, e tem uma dívida de gratidão, e fica vinculada ali à família do ex e tal. Gente, não é errado Sentir-se grato, né? você se sentir grato e nem manter até algum nível de relacionamento com o ex-sogro, com o ex-sogra. São pessoas que fizeram parte da sua vida e que, principalmente se tiver filhos, vão fazer sempre, né? Porque sempre vai ter contato. Só que, do mesmo jeito que quando a gente vai casar pela primeira vez, a gente precisa, de alguma forma, se desconectar do nosso núcleo familiar, quando a gente vai entrar num segundo casamento, a gente vai ter que se desconectar daquele núcleo familiar do casamento anterior, né? Eu não posso trazer toda uma carga para cá, né? E isso é o que a gente fala que promove esse tipo de emaranhamento,
né? É como se eu não tivesse me desvinculado de fato daquele sistema. Então, todas as energias que vibram ali estão vindo junto comigo e, inevitavelmente, eu vou acabar trazendo os problemas de lá também. E às vezes pode acontecer do seguinte, por exemplo, sei lá, eu perdi minha mãe ou meu pai muito cedo e meu sogro, minha sogra no primeiro casamento foram pessoas assim que foram segundos pais para mim. E assim, cara, tudo bem de você, sabe, honrar e ser grato e etc. Mas da mesma forma você tem que deixar o pai e a mãe, né? Exatamente. Então, Se seus pais fossem vivos, você também teria que deixá-los para entrar numa relação. e É a deixar não mesma é virar as coisa. costas, não é desonrar, não é Exatamente. nada disso. É você se assumir como Isso. adulto. Eu cresci, eu não sou mais criança, eu não estou dependente deles, eu não preciso da anuência deles para tudo, eu não preciso tomar todas as decisões da minha vida junto com eles. Não, eu sou um indivíduo autônomo e estou construindo agora a minha própria história. E até essa é uma das formas com que a gente resolve todos aqueles outros tipos de emaranhamento que a gente falou que são transgeracionais. Eu deixo com você o que é seu e eu tomo apenas o que é meu para construir a minha história agora. Inclusive, desfaço toda a lealdade que eu tenha de padrões familiares, principalmente aqueles que não deram certo, e a minha forma de honrá-los é dando certo na minha própria vida. Isso, exatamente. É o melhor que a gente pode fazer, É, né? Para honrar o pai, a mãe, e exatamente. seja lá quem Todo o seu representou isso. esforço será recompensado pelo meu sucesso. E para eu ter sucesso, eu me desvinculo desses padrões erráticos que estão emaranhando a nossa família. Cara, uma coisa que eu queria falar sobre isso é que a gente não deixar nada ser maior do que o relacionamento que está sendo formado de marido e mulher. No seguinte sentido, não significa que por o meu filho ou minha filha ter vindo do primeiro casamento, deixar os dois ser maiores do que o meu relacionamento, no sentido de eu lembro de uma vez de um conflito que a Amanda e o Arthur tiveram, dos raros que eles tiveram, mas eles tiveram alguma coisa. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente foi lidar com isso. Eu entrei no quarto, eu fechei a porta com você e falou assim: nós precisamos combinar uma coisa. A gente não vai brigar por causa das crianças. Porque daqui a pouco eles vão crescer, eles vão ser jovens, eles vão cuidar da vida deles e a gente vai estar com um relacionamento sofrido E desgastado por causa de e os criança. dois não estão nem aí. Isso, exatamente. Então, uma das coisas que a gente combinou foi não deixar a treta das crianças ser as nossas tretas. Então, nós adultos vamos lidar de maneira conversada com os dois, de maneira, sabe, pontual. Ter que abraçar, depois de brigar, vai abraçar até sorrir. Lembra? A gente botava os dois abraçados. Assim, agora vocês vão dar abraço no seu irmão aí, que eles já se tratavam como irmãos, então a gente falava, ó, abraça seu irmão aí. Abraça seu irmão. Aí ficava abraçado, daqui a pouco, tava rindo e tava tudo bem. E entre a gente também continuava tudo bem. Então a gente se propôs a não deixar que as brigas das crianças fossem maior, né, do que o nosso relacionamento. Então, não importar no seguinte sentido, eu preciso proteger o meu filho de qualquer jeito, ou minha filha de qualquer jeito, porque ele veio primeiro. Não entra nessa pira. Não é isso, gente. Quando a gente fala da lei da ordem e da hierarquia, que quem veio primeiro tem prioridade, é no sentido de que você precisa atender às necessidades do seu filho. Sim. Por exemplo, você não vai deixar de atender uma necessidade de saúde porque sua esposa quer fazer uma cirurgia estética, né? Não, seu filho tem prioridade e ele veio primeiro, e se a condição financeira não dá para as duas coisas, quem vai ser atendido vai ser o seu filho que está com problema de saúde, né? Mas não quer dizer que você vai fazer todas as vontades dele, porque ele é uma criança, ele é imaturo e ele vai fazer joguinhos, né? Se, por exemplo, ele está numa fase em que ainda não aceita o novo relacionamento, se você for ceder a isso, não vai dar certo, né? Então você tem que ser o adulto da relação e tem que mostrar para ele, olha,
O papai e com clareza. está entrando numa nova relação. Exatamente. É assim, assim, assado. Isso aqui é um assunto de adulto. Quem decide sou eu. Você não participa disso aqui. Colocar ele no lugar dele. lugar Você dele, é de meu criança. filho. Exatamente. Você sempre vai ser meu filho. Ponto final. Minha namorada, minha noiva, minha esposa é assunto meu. Agora, se eu escolhi estar com ela, você me fará muito feliz se você a aceitar e se você tentar, se você fizer o possível para se relacionar bem com ela também. Isso é fundamental. Fundamental. E isso me lembra de uma questão que eu vejo muitos casais terem problemas de pensão, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você tem que pagar a pensão do seu filho. E aí a sua atual fica pensando que ele fica pagando pensão para ex-mulher. E não é para o filho. E aí implica com a pensão do filho. E se gastar qualquer coisa fora da pensão, com o filho, que é um a mais. A gente vivenciou muito isso aqui em casa. Meu pai, qualquer coisa que ele fizesse por fora do valor da pensão, a esposa dele dava piti e tal. E aí ele ia lá e ele bancava, ele se impunha. Mas tem homem que, ou mulher, né? Hoje as coisas são bem diferentes, que não consegue lidar com isso, né? E é fato, gente. Imagina que o seu relacionamento pode não dar certo também. Você vai ficar desassistido, né? Se você tem filhos com a pessoa, ou se você abriu mão do seu papel aí funcional, laboral, para cuidar de casa e tal, de repente sua relação não dá certo, você vai ficar a ver navios, você vai querer que ele aceite, às vezes, a chantagem de uma outra pessoa também e ficar sem nada. Não, assim, o fato dele honrar com os compromissos dele... O torna admirável, não ao contrário. Exatamente. Admirável. Isso é para você reforçar e não reclamar. E outra, se está comprometendo o orçamento de família, tem uma conversa que pode ter, né, com o outro lado, tem revisão de pensão, e tem sempre um extra que o pai, a mãe aí pode fazer, entendeu? Né, família que tá fazendo, faz uma renda extra, faz não sei o quê, entende que isso é uma fase, entendeu? Que vai precisar de um sacrifício maior para render uma grana, para conseguir pagar a pensão, a necessidade do filho, da filha, e etc. E não entrar nessa questão de disputas, né? Acho que quem entra no relacionamento para fazer dar certo não pode estar nesse pensamento de é uma disputa, como se o relacionamento que é seu com aquele cônjuge que você tem hoje não fosse seu. Você está sempre disputando ele com alguém, ou com o filho, ou com a ex-mulher, ou com a sogra. Então tem que parar com isso. Se é para estar assim numa relação nova, é porque não entrou com clareza. Ou então é que perdeu a autopercepção no meio do caminho, né? Do relacionamento, dessa inteligência relacional que é necessária. E aí, mais? Quanto tempo tem aí de podcast já? Cabe mais uma perguntinha? Tem 1 horinha já. Já tem 1 hora? Então tá. Cabe mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Pessoal, se vocês tiverem pergunta, é hora agora. Pode colocar aí que a gente responde vocês aqui, compartilha alguma coisa nova. Acho que a gente já falou a maioria das coisas que a gente pensou. Tá. Mas cabe aquele sobre envergar a vara. A gente de alguma forma já falou sobre isso. A gente falou. Falou, né? De teoria da vara envergada. A teoria da vara... Não, a gente não explicou a teoria da vara envergada. Não, então explica aí, vai. Bom, a teoria da vara envergada é a seguinte. Imagina que você está num relacionamento, tá? Em que você, sei lá, abriu mão de tudo, né? Então você ficou abrindo mão. E você, com o novo relacionamento, você quer não abrir mão de mais nada. Então, o que é a teoria da vara envergada? Imagina que você tem, sei lá, um bambu que pegava vento sempre ao norte, e ele ficou todo torto, cresceu para cá. Então, aqui é onde acontecia que o vento sempre soprava onde você abria mão de tudo. Então, o que é a teoria da vara envergada? É quando você pega aqui, amarra uma linhazinha aqui e enverga isso para o outro lado. Então, por que isso no relacionamento não é saudável, tá? Porque o teu outro relacionamento não merece que você não queira abrir mão de nada, né? Porque não existe relacionamento sem abrir mão, né? Então existem muitos mitos de relacionamento. Um deles é esse,
Ah, eu não abro mão de nada no meu relacionamento. Isso não existe. Se você quiser ter um relacionamento bom... Você amarra a pontinha da vara para o outro lado, porque quando você soltar, ela vai voltar para o centro. É por isso que a gente falou que é importante aquela pausa que você dá entre os relacionamentos para promover essa autocura. Que de repente é nesse momento que você está envergando para o outro lado. Eu não vou abrir mão de nada, mas eu não estou num relacionamento fazendo ninguém sofrer com isso e abdicar de nada. Não, você está investindo em você mesmo, no seu autoconhecimento, na sua própria cura. Você está dedicando toda a sua energia para você se curar. E aí é quando você está envergando a vara para o outro lado. Na hora que você estiver pronto, você vai soltar, você vai ver que a vara vai estar retinha, ou seja, eu estou apto a entrar em uma nova relação, sem pender para lado nenhum. Né? Eu estou pronto para trazer esses aprendizados para um relacionamento mais maduro, mais claro, mais sábio. É isso aí. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje. Falamos bastante sobre relacionamentos. Vamos falar agora no próximo podcast sobre o apocalipse do casamento. Então, isso. Terça-feira que vem, às 19h31, você tem um encontro com a gente aqui para a gente falar sobre que leva os casamentos ao apocalipse, né? Isso. São algumas características bem específicas, resultado de um estudo científico, que podem chegar a predizer o divórcio e em quanto tempo aquele casal vai se divorciar se eles não promoverem nenhuma mudança. Então, é um assunto de muita relevância, porque existem muitos casais que estão com conflitos, que têm essas figuras presentes e que podem ter a chance de identificar isso nesse bate-papo e começar a promover as mudanças necessárias, né? É muito interessante, gente, é um estudo muito bacana. E aí vamos bater papo sobre isso. Isso, nós vamos falar sobre isso no próximo podcast. Próxima terça-feira, 19h31. Legal. Bom, isso aqui foi bacana para você hoje, então que eu vou pedir para você, compartilha com alguém. Essa live vai ficar aqui gravada no nosso IGTV, vai aparecer um pouquinho no nosso feed. Então eu te convido a marcar alguém logo abaixo, daqui uns 10 minutinhos ela já entra no ar. Isso. Amanhã já vai entrar o YouTube, tá? Esse integral também no nosso canal AreteCast. E para o restinho do final aí mais final da semana, entre quinta e sexta-feira, os cortes vão estar nos Shots do Arete. Shots do Arete. Isso. É isso daí. Bom, um beijo no coração de vocês então. Aqui, ó. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.